E tudo bem? Hoje a gente vai falar de tenho medo de fazer jejum e como começar. Eu escuto muito assim, ai Ju, mas eu não começo porque eu não sei se eu vou fazer certo e eu acho que eu posso fazer errado e prejudicar, enfim. E jejum na cabeça de todo mundo tá uma coisa muito elaborada, né? Muito problemática até talvez. E acho que eu quero trazer para vocês que é muito mais simples do que parece, tá bom? Então, nós vamos começar pensando que por que ter medo de algo que é natural a nós, que é normal ao nosso corpo, né? Então, é muito comum hoje esse receio do jejum, como se jejum fosse algo que fosse fazer muito mal. Mas o jejum, eu vou trazer essa ideia para vocês de que o jejum é algo natural. Vamos pensar como a gente sempre coloca agora, né, as atualidades em nutrição. Nesse local de que a nossa genética é preparada e adaptada ao último período evolutivo, né, de maior evolução pelo menos. E aí nossa relação com a comida e o ambiente, ela depende muito de como era o externo. Então, para ficar uma coisa mais clara, tinha momentos de escassez, é assim que a gente consegue, né, daí vieram os raciocínios de justificar jejum ou por que o jejum podia ser bom. Então, o nosso corpo ele tem a adaptação para ficar algum tempo sem comer, e isso é algo que não é ruim, tá? Então, por quê? Porque se ele é adaptado, isso não faz mal. É claro que depende de quanto tempo, mas de forma geral a gente tem preparo corporal para ficar algumas horas sem comer, sem que isso seja um grande prejuízo. E não só não é um prejuízo, como o nosso corpo se adaptou, ele pode trazer até benefícios. Então, acho que o primeiro ponto a trazer é vocês lembrarem que jejum, lembrarem não, saberem, né? Porque existe essa necessidade de comer todo o tempo, que foi algo colocado e imposto, e isso também tem um raciocínio que pode ser explicado, e eu vou falar disso com vocês. Mas enfim, em primeiro momento, saber que a gente tem adaptação corporal e que jejum é algo normal. Então a gente tem inclusive várias vias metabólicas ativadas e vários processos metabólicos que acontecem para proteger o corpo de ficar sem comer. E, enfim, então tirar a energia não a partir de alimento. Então, da onde tirar a energia do corpo? A gente vai ativando várias vias metabólicas para o corpo ter energia a partir de compostos próprios que não são do alimento, tá? Então, assim, a gente tem essa adaptação e é possível que isso seja feito. Então, sabendo disso, vamos tentar entender da onde veio essa coisa de que tem que comer a cada tantas horas. O nosso metabolismo, ele vai dependendo ele depende de várias coisas externas também, né? Então, do estilo de vida, do tipo de coisa que você come, se existe exercício físico ou não, até do lugar, do local, do planeta onde se vive, qual que é a temperatura, enfim, depende também da parte genética, de qual que é o tipo físico e tal. E aí, existia um conceito de que se a gente ficasse tanto tempo, tantas horas sem comer, o metabolismo ia diminuir. Por quê? No intuito de se reservar, de se preservar, né? De preservar a energia para não morrer. Então, eu fico sem comer, meu corpo ele para, porque ele quer se proteger de não ter energia. E isso sim acontece. Então, o que eu queria colocar também para vocês, que a gente falou lá no comecinho, que eu falei que existe um raciocínio, existe uma lógica nesse raciocínio, porque isso realmente acontece. Mas o que a gente entendeu, né, o que estudiosos de nutrição entenderam depois de um tempo, é que para esse metabolismo cair e isso acontecer, são necessárias muitas horas, é necessário muito mais tempo do que se imaginava. Porque, vamos lembrar então, lá do período de adaptação, basicamente paleolítico, onde a gente tinha escassez de alimentos. Como o corpo se adaptou a não ter alimentos, o que acontece quando a gente fica algumas horas sem se alimentar? O corpo tem uma capacidade, inclusive, de ficar mais alerta, mais ativo, mais atento,
Porque entende-se que a gente tem que procurar comida. Então, eu tô ali algumas horas sem comer e não tem nada em volta, né? Você não tá num ambiente, vamos pensar lá na adaptação corporal, né? Lá no períodos antigos. Então, não existia nenhuma planta ali que dava para comer, não tinha nada produzido, porque ainda não existia agricultura de produção. Não tinha nenhum animal para caçar, era uma época de escassez. O corpo, o homem tinha que, para buscar alimento, ter energia. Então, o primeiro alerta de algumas horas sem comer, ou né, de jejum, vamos ficar atentos a qualquer coisa que tiver em volta, porque a gente precisa comer por sobrevivência. Então, quando entendeu-se que precisa de muito mais horas e que horas iniciais o corpo está em alerta, foi que a gente começou a entender os benefícios do jejum para o corpo. Então, para o corpo começar a diminuir o metabolismo, são necessárias muitas horas. Muitas horas mesmo, assim, às vezes dias, e isso também depende um pouco de cada um. Então tem pessoas que são algumas horas, tem pessoas que precisam de dias, tem aí alguns estudos que mostram horas, mas a gente já entendeu também que isso é um tanto relativo. Acho que o que é importante colocar para vocês é que a gente, para iniciar jejum, para falar da prática do jejum no dia a dia, é algo natural. Então a gente não precisa se preocupar nesse tanto de horas para que o metabolismo fique mais lento, tá? Então vamos pensar que uma pessoa quer iniciar o jejum no seu dia a dia. Ela pode estar tranquila de que isso é algo seguro. Por quê? Além de tudo isso que eu falei, o jejum ele também traz consciência. Então, além de ser algo seguro, é algo que vai te trazer de volta para o seu corpo, de volta para si, né? Jejuar, inclusive jejuar, terapeuticamente ou religiosamente, é muito usado religiosamente, porque é um momento onde você fica só consigo, né? Você não comer o tempo todo te traz a necessidade de olhar para dentro, de entender se é fome ou se é ansiedade, de pensar no que você pode fazer naquele momento, que você não tá o tempo inteiro procurando comida. Então, uma das coisas que eu mais gosto do jejum, eu acho que é a coisa mais legal do jejum, é na verdade trazer consciência corporal e trazer a gente de novo pra gente. Você passar uma manhã, por exemplo, sem comer, que é uma coisa muito normal, que muita gente faz porque está na correria, então nem parou pra olhar pra si. É algo normal e é algo que pode trazer benefício, tá? Então, enfim, iniciar jejum é algo simples, algo que muitas vezes as pessoas até já fazem. Então, quando a gente fala do jejum simples, é uma coisa que não é mirabolante, não precisa ficar com receio. Eu não tô falando de jejum de vai passar o dia inteiro sem comer, ou alguma live com filhos é assim. Vai passar o dia inteiro sem comer, ou enfim, é uma coisa que é normal, é natural ao corpo, dá pra começar com tranquilidade e se escutar. Aí se você vai querer fazer jejum de mais tempo, se existe um intuito nesse jejum, aí é outra coisa, tá? Mas começar a prática percebendo que durante o dia é natural que a gente não coma o tempo todo, é uma coisa muito simples de fazer, tá? Eu vou dar essa dica para vocês. Uma dica legal para começar, eu acho não, né? Eu digo aqui com propriedade, é a gente lembrar que para você ter essa consciência de preciso comer o tempo inteiro ou não, é legal na hora que a gente vai comer, e é essencial que você coma com qualidade. Por quê? Se o corpo vai dar um sinal de fome, que é isso que eu quero que vocês saibam ouvir, então não comer o tempo inteiro te traz a consciência de que horas você tem fome. E aí, para você saber que horas você tem fome, esse sinal de fome, que ele é um sinal hormonal, né? Enfim, ele tem várias vias aí para sinalizar, ele tem que estar funcionando bem. Como ele funciona bem? Quando o corpo não tá super inflamado e quando a gente tem nutrientes suficientes. Porque quando o corpo está bem nutrido, ele só vai gerar o sinal de fome quando ele precisar de nutrientes de novo. Não só de energia, também de nutrientes, tá? Nutrientes também modulam ali o sinal de saciedade, então se a gente está com fome ou não. E aí, quando a gente come, então, com qualidade e tendo consciência, o corpo consegue identificar melhor, dar melhor esses sinais, porque ele está bem nutrido, então ele vai gerar um sinal de fome quando você
quando ele precisa de nutrientes de novo. Então vocês entendem que é simples, mas que na hora de se alimentar é legal ter qualidade, porque senão pode ser que você fique o tempo todo com fome porque você não está comendo bem e aí você acha que você tem fome demais. Ou que, eu não consigo fazer jejum. Aí eu escuto muito, né? Tipo, eu tenho hipoglicemia, não posso fazer jejum. Se tem hipoglicemia desse tanto que não pode ficar algumas horas sem comer nunca, alguma coisa já está errada. Eu já falei isso aqui. Não é natural que um corpo não consiga ficar algumas horas sem comer e fique passando mal e tendo tremedeira o tempo inteiro. Então, a qualidade da alimentação está ruim, porque não deve ter nutriente suficiente, ou não deve ter caloria suficiente, enfim, né? Ou deve ser uma qualidade ruim que fica fazendo esse impacto no corpo, esse impacto da glicemia que a gente fala tanto, que é o que faz os picos e acaba talvez gerando uma sensação de fome ali. Então, tem muito desse tipo de alimento sem qualidade, refinados, que fica gerando fome demais. E aí, quando você come mal e come alimentos assim, que não tem tanta qualidade, o que acontece? Você fica muito difícil realmente fazer jejum. Entenderam? Então, uma coisa, ela vem atrelada à outra. Então, primeiro de tudo, saber que é natural ao corpo ficar algumas horas sem comer. Porque a gente tem lá, geneticamente, uma adaptação corporal a isso. Inclusive, isso pode ser bom, tá? Inclusive, é bom fazer um pouco. Segundo, iniciar o jejum não é algo tão complicado. Filha, não é algo tão complicado. Segundo, vou voltar ao raciocínio. Segundo, iniciar jejum não é algo tão complicado para quem ainda não faz. Algumas pessoas até já fazem e não sabem, acham que é uma coisa muito mirabolante, mas já estão fazendo. Mas para quem ainda não faz, é se atentar ao que come na hora que come. Porque aí você consegue não ter fome o tempo inteiro, tá? Então, iniciar o jejum, primeiro de tudo, acho que é iniciar algumas horas sem comer. E aí você vai entender, nossa, eu fico com fome demais, deve ter alguma coisa errada. Ou, não, realmente é uma coisa que não é tão difícil assim pra mim. Então por que será que eu tava comendo o tempo todo? Aí também é uma hora legal de se observar. Estava comendo o tempo todo por ansiedade? Estava comendo o tempo todo por costume? Alguém me falou que era pra comer o tempo todo e eu como o tempo todo e hoje eu gosto de fazer assim e eu faço. Cabe na minha rotina fazer jejum hoje? Porque às vezes tem exercício no horário, buscar o filho no outro, fazer as coisas de casa no outro. E no fim das contas, se é uma pessoa, por exemplo, que não tem um excesso de peso, talvez ela realmente sinta muita fome. Se é alguém que faz muito exercício, ela sente muita fome. Então, entender, hoje cabe, sabendo que pode não caber hoje, mas que é natural ao corpo, tá? E que se em algum momento não tiver fome, isso não é um problema. Então, iniciar é uma prática simples. E aí observa, nossa, fiquei bem, viu, fazendo jejum. Não, eu não fiquei bem fazendo jejum essa hora. Será que talvez pode ser outro horário? Ou não, eu não fiquei bem, talvez eu não tô comendo mal. O que eu posso estar comendo de errado? E aí eu posso falar daqui a pouco com vocês um pouquinho, pensando nisso, né? O que pode comer mais, e aí eu dou umas dicas. Mas eu acho que mais um ponto que eu quero trazer antes disso é esse olhar do jejum com consciência, tá? É o olhar do jejum não necessariamente para emagrecimento só, ou para alguma terapêutica específica. Tô falando com o pessoal de não comer o tempo inteiro. Você come o tempo inteiro? Come o tempo inteiro. Por exemplo, quando não está com fome, eu não forço a comer. Por quê? Porque come o tempo inteiro. Então, é claramente um momento de desenvolvimento importante. Tem fome e come coisa saudável. Então, assim, eu cheguei em casa agora com ela tava na minha irmã, que ela passou o dia brincando com meu sobrinho, e jantou. Acabou de jantar, não deve ter uma hora. Eu tô com fome. Eu falei, gente, não é possível. Eu fui lá, eu quero fruta. Peguei uma fruta. Acabou a fruta, eu quero outra. Eu dou. E aí tem dia que não tá com fome pra jantar, ou não tá com fome pra almoçar, ou não tá com fome à tarde porque tá brincando. Tá tudo bem. Então, as crianças, a gestante, a todo mundo, se o corpo não está pedindo comida em algum momento, a não ser que a gente acabe observando que isso pode ser patológico. Mas se o corpo não está pedindo comida em algum momento do dia, por que a gente não olhar e pensar que pode ser natural? Não tô com fome, ou meu corpo nesse momento ele gosta de ficar quieto. Tem tanta gente que não gosta de comer de manhã, por exemplo, né? E aí quando a gente fala, não, tem que comer de manhã, a pessoa fala, gente, mas eu passo mal de manhã. É um corpo que não quer.
É o corpo que tá ali adaptado, vem da noite fazendo um processo metabólico de desintoxicação e de manhã ele ainda tá nesse fluxo. E por que forçar essa barra? E aí pode ser que exista algum momento mais pra frente onde pela manhã vai querer comer, porque sei lá, iniciou um exercício, mudou a rotina de vida. Enfim, então não é porque é criança que tem também que socar comida o tempo inteiro. Também é uma coisa que eu já falei aqui. As crianças, elas têm muito mais esse senso, né? Claro que a gente vai acabar condicionando a criança à rotina familiar, né? A comer quando todo mundo tá na mesa, enfim, não é isso que eu tô dizendo. Mas é uma necessidade de ficar o tempo inteiro a criança comendo. Qual que é a necessidade disso? Qual que é a necessidade da criança comer um prato de um tamanho que não é o tamanho normal, às vezes é o tamanho do prato que a gente come. Tem criança que necessita disso, ou tem criança que pede isso, e tá tudo bem, mas a criança que não pede, que o desenvolvimento tá normal, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá tudo certo com a criança, os parâmetros estão bons, tá indo no médico, tá tudo bem, qual que é a necessidade? Vocês entendem que a gente aprendeu que tem que comer o tempo todo e a gente está passando isso pras crianças? Quantas vezes eu vejo isso? Ai, mas não come direito. A hora que eu vou olhar, a criança come tudo direito. Tá tudo certo, é que a nossa expectativa ela é muito grande. Então, deixar as crianças também. Então, talvez esse teste de jejum, claro, sem força barra, né? Não é isso que eu tô falando, não é vai testar jejum com a criança. Mas é testar a sua capacidade de ouvir o corpo da criança. Desde que também não seja uma criança obesa, que não seja uma criança que tenha alguma alteração de atividade, né? Uma hiperatividade, alguma coisa onde ela pode estar muito ansiosa, mas uma criança que, no geral, tá com desenvolvimento normal, que tem um corpo que é saudável, ela tem condições de dar essa resposta. E a gente não precisa ficar condicionando a comer o tempo todo, porque depois fica igual a gente, achando que o tempo inteiro tem que comer. Aí, camufla as emoções com a comida enfim, né? E quantas consequências isso tem. Então, eu sempre falo que a nossa relação com a comida é a relação que a gente tem com o todo, né? Então, as mudanças alimentares ou a capacidade de comer menos, de fazer jejum ou de mudar o que você come, ela só vai acontecer quando isso vem de dentro, quando você aceita que isso precisa ser feito, porque isso depende da sua relação com a comida. Então, eu quero fazer uma mudança alimentar. Por quê? Ah, porque eu quero emagrecer. Por quê? Para quem? Ah, quero fazer jejum. Eu quero fazer jejum por quê? Você entendeu que é porque jejum é normal? Que é porque é normal ao corpo não sentir fome do mesmo jeito que é normal sentir ou é normal sentir sede? É isso que eu quero trazer para vocês. O jejum como ferramenta de consciência, como ferramenta de entendimento. Só que é difícil às vezes também fazer jejum porque a gente não quer se olhar. Você quer camuflar o que você está sentindo comendo. Ai, não, eu vou comer isso porque eu gosto. Você gosta e você está deixando de olhar pra quê? Porque tá com fome de quê? Pra tá comendo tanto algo que não é necessário ser comido, né? Então, enfim, falei quase meia hora de uma coisa que eu nem tava no script. Ah, que bom, estão falando que é libertador ouvir isso. Mas realmente, o jejum não como uma ferramenta da moda ou como uma ferramenta necessária a emagrecimento ou necessária a só melhorar a síndrome metabólica ou melhorar o diabetes. Sim, ele faz tudo isso, só que isso são consequências de uma consciência alimentar diferente. Quando você tem consciência do porquê você vai cuidar dessa patologia, por que você quer eliminar peso? Qual que é a necessidade disso? Ah, então, nossa, realmente faz sentido, eu vou ver como eu vou me sentir bem. Aí você come menos, porque aí você tá olhando pra dentro, você tá entendendo o que você quer fazer, você quer fazer algo por você. Tá? Então, quando eu falo de jejum, eu não tô aqui querendo convencer ninguém de fazer jejum porque eu acho legal. Ou porque tá na moda, e aí vamos aproveitar que tá na moda e ensinar as pessoas como fazer. Fazer jejum da moda, igual mandar comer coisa da moda, não faz sentido pra mim mais isso. Porque não é o tipo de educação nutricional, ou de alimentação, ou de consciência alimentar que eu quero levar para as pessoas. Então, quando eu falo com vocês de jejum, é jejum consciente. É consciência do seu corpo, entender que você não precisa comer o tempo todo. E aí, vamos praticar ouvir o corpo. Dentro de ouvir o corpo, vai ter hora que eu não tô com fome. E aí, eu quero falar para vocês que isso é normal. Tá bom? Fez sentido um pouquinho do contexto? Eu espero que sim, acho que fez. E aí, uma dica legal de jejum,
de iniciar jejum, que a gente tá falando, tô querendo trazer para pessoas que estão querendo essa consciência, que querem iniciar, querem entender um pouquinho mais. Então, como eu falei lá sobre a dica mais importante, que é você pensar na qualidade do que você come, que também tem a ver com a consciência, vocês entendem? Que não adianta você fazer jejum porque você está consciente e comer mal, não tem consciência nenhuma aqui. Então, a gente fala tanto de a qualidade do que come, não precisa fazer isso passo a passo obrigatório. É entender que comer bem é parte da consciência de trazer saúde para o corpo. Então, o jejum, ele está dentro disso. E aí, eu trago a informação de que o jejum é natural e você entende que ele pode estar aqui nesse contexto. Então, a dica do comer bem, para você conseguir ouvir seu corpo direito e saber se é fome, se é vontade, para que você consiga saber que horas você não tem fome e isso ser normal, você não precisa comer, é utilizar alguns alimentos que são mais naturais ao nosso corpo também e que permitem que a nossa fisiologia funcione de forma melhor. Então, que alimentos são legais que a gente consuma para a gente manter em equilíbrio os sinais do corpo. Vamos lembrar da nossa adaptação e da nossa adaptação genética, né, ao meio lá no período de evolução. Então, a gente tem os alimentos naturais como alimentos aos quais o nosso corpo está mais adaptado. Não é à toa que todos os estudos de coisas saudáveis falam de vegetais e fibras, então fruta, legume, verdura. Ainda que a gente vá utilizar derivados animais, né, carnes, enfim, ovo, são alimentos que de preferência tem que ser o mais natural possível. Então, o embutido são alimentos que não são legais e também isso a gente já tá careca de saber. E aí, eu vou dar uma dica legal que é de lanche mais, porque eu acho que é onde mais eu vejo dificuldade. Porque a comida, todo mundo já entendeu que a comidinha é a melhor opção, né? Então, ter vegetais na alimentação, e quando eu digo a comidinha, é verdade, eu preciso esclarecer isso, porque todo mundo não entendeu, não. Quando eu digo a comidinha é a melhor opção, tem gente que fala, eu como arroz, feijão e carne. Aí, arroz, feijão e carne não é uma comidinha legal pra comer todo dia, tá? Não sei se vocês sabem. Não tô dizendo que arroz e feijão não é legal, ou que carne não é legal. Agora sim, vegetais têm que estar inseridos na alimentação. Não tem o que a gente fazer, isso aí já é estabelecido, tá? Aí tem gente que condena o arroz e feijão, tem gente que condena a carne, tem gente... Eu quero dizer assim, de forma geral, uma comida... Comida fresca, comida feita em casa, comida que não tem manipulação demais, que não é junk food, que não é industrializada, é uma opção melhor, desde que ela tenha vegetais. Se ela tem vegetais, não cabe no prato ter muitas outras coisas que não são legais. Então, se você tem vegetais, você já mata metade do prato. Se você resolve esse prato, vou comer um pouco de salada, um pouco de vegetal refogado, cozido, assado, sei lá o que for, uma proteína... Tudo bem, você quer comer arroz e feijão, eu não demonizo eles e eu como quase todos os dias. Mas vai ter menos, porque qual que é o problema do arroz e feijão? Você comer só arroz e feijão a vida inteira. Nada foi feito pra gente comer só isso a vida inteira, tá? Entendam isso, depois a gente pode fazer uma live só pra falar disso, senão eu vou precisar ficar aqui até 11h da noite. Mas enfim, então eu acho que as grandes refeições, elas são mais fáceis e que bom é o lanche mesmo, né? Pela minha prática eu vejo. Mas então vamos só esclarecer que as grandes refeições serem comida não quer dizer serem arroz e carne. Tá? Comida precisa de vegetais. Então, se você come vegetais, por quê? Porque vegetais são fibras. E as fibras, junto com boas gorduras da alimentação, enfim, junto com uma proteína ali que você escolher, elas ajudam a regular também esse sinal de saciedade. E o que mais que eu falei que regula o sinal de fome, né? De saciedade? Nutrientes. O que tem nutrientes? Vegetais. Tá? Não só vegetais, claro, todas as outras coisas, mas eles são fonte muito rica de nutriente. Então, pobreza de nutrientes atrapalha o sinal de saciedade, porque o corpo fica pedindo comida o tempo todo porque ele não tem nutriente. Então, não adianta você comer só batata frita, que ele vai falar, gente, não tem nada aqui, eu preciso de mais coisas, tá? Então, entendemos que grandes refeições são mais fáceis aí de manejar, mas a gente precisa de vegetais, porque vai regular bem também o sinal de saciedade, você vai sentir menos fome. Aí, opções legais de lanches, porque essa coisa de tenho fome o tempo todo, ela tá muito ligada a refinados e alimentos com poucos nutrientes. Que são o quê?
o clássico de todos nós, né? O clássico que a gente cresceu habituado. Eu tenho quase 40 anos, que é essa carinha de 15, mas eu quero dizer que eu lembro de quando eu era criança, de a gente ter muito menos opções industrializadas do que existe hoje. E eu peguei esse momento de ter muitas opções, da gente ficar encantado e querer comprar tudo e se educar comendo biscoitinho de pacote no lanche. Porque era prático, porque todo mundo acha gostoso e porque ninguém é tonto e botou lá um monte de açúcar e coisa que o nosso cérebro fica viciado, além do trigo, e aí a gente fica tudo louco, viciado nisso e não come mais as outras coisas que são nutritivas. Então, excesso de farinhas refinadas, açúcar refinado e gordura vegetal, principalmente hidrogenada, eles são o que a gente mais vê nos lanches de todo mundo e é justamente o que atrapalha muito o sinal de saciedade e que faz a gente ficar com fome toda hora. Então você come algo que aumenta a sua fome. Vocês conseguem entender isso? É demais, né? De ruim, não demais de bom. Mas enfim, então que opções legais de lanche a gente tem? Eu costumo brincar que com fruta e castanha todo mundo dá pra viver. E realmente dá. A gente tem muitas opções hoje, inclusive também industrializadas, de boas empresas, né? Que já fazem produtos muito honestos e que, enfim, são mais conscientes. O que não quer dizer que a gente vai se basear nisso pra viver. Então, dá pra ter umas coisinhas legais de boa qualidade, industrializadas aqui e ali, até porque talvez não sejam tão industrializadas, sejam pouco manipuladas, dá. Mas vamos pensar no simples, que atinge todo mundo, né? Então, fruta. Por que a gente parou de comer fruta, gente? Porque fruta tem carboidrato, vocês vão falar? Não desce aqui, ó, isso daí. Por quê? Aonde que isso é um problema? Isso é um problema quando a gente só toma suco o tempo inteiro ou dá suco o tempo inteiro para as crianças. Isso é um problema se você tem uma resistência à insulina, uma questão muito importante com carboidrato e você só come o tempo inteiro frutas muito doces e não tem controle. E isso acaba sendo um excesso junto com outros excessos da alimentação. E nem dá pra dizer que isso é um problema, tá? Porque se a alimentação é equilibrada e você tá manejando um diabetes, alguma coisa, ou uma perda de peso, e você não vai só comer banana o dia inteiro, o dia que a banana não tem problema nenhum, porque ela vai estar acompanhada de outras coisas. Então, tem que ter bom senso pra falar isso, tá? Ou pra pensar nisso, a gente tem que conseguir raciocinar. E aí, a fruta saiu do cardápio de todo mundo. E essa coisa da fruta ser açúcar e ser frutose, ela é nova, né? Na verdade, a fruta ela saiu do cardápio porque o pão entrou e a bolacha entrou. Então, o industrializado, ele veio tirar boas opções, ele tirou boas opções do nosso cardápio pela praticidade. Agora, eu quero me dizer se alguém me acha que descascar uma banana é difícil. Ah, mas fruta, o biscoito é mais prático. Eu não consigo saber aonde. Você lava a fruta e come. Não é mais prático. Biscoito não é mais prático. Ah, tem que ser só fruta. Não, gente, não é isso que eu tô falando. Mas assim, a gente tá falando aqui de boas opções que vão regular o nosso sinal de saciedade. É muito mais saudável comer fruta do que comer biscoito, entendeu? Isso é óbvio, né? Então, assim, que consciência... e aí... Ai, mas não tem graça, mas eu não tô mais acostumado com fruta. Então vamos nos habituar a comer fruta de novo. O que você faz quando você não tá acostumado a comer uma coisa? Introduz ela no seu dia a dia de alguma forma que é mais legal pra você e faz aquilo até você se acostumar. É uma delícia começar a fazer exercício físico de repente pra quem é sedentário? Não, não é. Mas tem que fazer? Tem. Quando você começa a fazer? Quando você decide. Quando você decide que aquilo é bom pro seu corpo, tem consciência daquilo, porque fazer as coisas sem entender também em goela abaixo, a gente não faz, né? Então, quando você entende que aquilo é bom pra você, decide e faz. Então, vou mudar a alimentação, porque eu entendi que é legal eu não comer o tempo inteiro. Eu entendi que é legal eu fazer um pouco de jejum, porque isso é natural a vida. Por que estou comendo o tempo inteiro? Então, pra você fazer jejum, você tem que melhorar a alimentação? Melhore, porque senão não vai fazer. Ai, eu escuto tanto isso. Ai, não tenho mais costume de fruta. Eu falo, gente, você acostuma de novo. Quer que a gente faz o quê? Não tem o que fazer. Se é alimento natural, que é o saudável, e a gente se desacostumou, tudo bem, a culpa não é sua de ter se desacostumado. Você não foi educado para isso. Mas, então, vamos fazer um trabalho de reeducação, porque não tem outro jeito.
Não dá pra querer comer bem e ficar pensando em alternativas industrializadas o tempo inteiro. Existem industrializados de boa qualidade, como eu falei, sim, mas não dá pra viver disso. Vamos lembrar do simples. Amor, acabei de pensar em você, Rachele! Você que é minha deusa. Tava falando das crianças, porque a Bel entrou aqui. Eu falei, por que tem que socar comida nas crianças? Criança não quer comer, deixa eu fazer um jejumzinho. Algumas horas, a criança linda tá lá brincando, já ela vai vir pedir comida. Jejum não é o fim do mundo, não vai morrer, gente. Tá tudo bem, tá? Então vamos voltando ali à qualidade das coisas que você come a hora que você não está em jejum, né? A hora que você tá comendo. Pra você saber se tem fome ou não, entra fibras. E aí o exemplo que eu tava dando pra lanche, que é onde eu vejo mais dificuldade, porque todo mundo se acostumou muito, né? E cresceu e se educou com biscoitinho e pãozinho. Então por isso que eu vejo nos lanches uma dificuldade muito grande. E aí opções naturais de novo. Fruta, que eu acho que é o clássico. E aí você fala fruta, parece que é só fruta, que não tem muito graça. Gente, a gente tem uma gama de frutas, ainda mais neste país, que é um negócio surreal. Eu tenho uma irmã que mora fora e ela, quando ela vem, né, ou às vezes ela liga e faz chamada de vídeo, a gente tá comendo fruta, ai gente, que saudade, porque aqui não tem nada. Então assim, a gente tem na mão. Você não tem biscoito de todo tipo no mercado? Na feira tem fruta de todo tipo. Ai, mas as outras coisas são mais legais. Por quê? Tudo biscoito. Só que um é cookie, o outro é maisena, o outro é recheado, o outro é... A fruta também. Uma é banana, outra é maçã, outra é mamão, outra é melão, outra é atemoia, outra é morango. Cara, é uma viagem esse negócio da fruta. A gente se desabituou e ninguém consegue olhar pra coisa de novo tentando ter o mínimo de prazer. E se não tentar, e se não quiser, se não decidir, não vai fazer, vai ficar no que tá acostumado a vida inteira. Então a fruta ela é uma opção legal. Castanhas são uma opção muito boa, que eu adoro, e inclusive essa combinação, quando existe fome para comer mais do que só fruta, fruta com castanha normalmente tem nos planejamentos dos meus pacientes, porque a gente junta fibra, né, um carboidrato de boa qualidade, nutrientes com gordura boa e nutriente. Isso aqui é uma combinação muito boa, tá? Que dá saciedade, porque a fibra com a gordura e os nutrientes, eles vão dar saciedade por mais tempo, apesar de ser algo leve, né? Você não fica empanzinado de comer fruta com castanha, a não ser que coma o pote de castanha, e não é isso, tá? Não são duas castanhas, dá pra comer um pouco mais, a gordura da castanha ela é uma gordura boa, não precisa ter medo, mas também não dá pra comer 50, tá? É uma porção normal de castanha, eu falo que é uma mãozada, assim, né? Normalmente vai ter umas 8 ali, é uma porçãozinha, e aí se precisa da fruta é uma combinação muito legal. Então essa dica é uma dica boa para regular, para ajudar, né, a ter essa manutenção no metabolismo e gerar enfim, trabalhar esse sinal de saciedade, para que você consiga entender que hora você não tem fome, para você conseguir começar a fazer um pouquinho de jejum, né? Não esse jejum obrigatório, mas a deixar o corpo quieto, se limpando, fazendo desintoxicação, todos os benefícios aí do jejum, que eu falei que eu ia falar, mas eu acho que nós vamos fazer uma live só disso, tá? Outra opção legal tem os vegetais, né? Que a gente utiliza hoje, não é tão comum como comer fruta, mas dá pra ter tomate cereja, dá pra ter pepino e cenoura cortadinho de palitinho. Do mesmo jeito que dá pra comer fruta, dá pra comer alguns vegetais. Eu uso muito hummus em casa, então o hummus com a cenourinha, o hummus com pepino é muito gostoso. Nossa, gente, tem tanta coisa legal. Aí tem, lógico, né, uns industrializados legais que dá pra utilizar, que são pouco manipulados, que são nacionais, tem muita coisa local, né, enfim, já muita coisa brasileira de boa qualidade. Dá pra, quem come ovo, dá pra ter ovo. Quem come tofu, dá pra ter uma pastinha de tofu, ou dá pra ter o próprio tofu mesmo. Enfim, eu como às vezes de quadradinho, assim. Cara, tem muita coisa. Mas enfim, lembra de trazer sempre o natural. Isso eu acho que é o mais importante. Vale a baby também, claro. Eu sempre vou falar que o que é orgânico e sazonal é melhor, tá, gente? Mas vamos fazer um passo de cada vez. Quem tá saindo do industrializado pro natural, a baby já vale, não tem problema nenhum. Tinha cenourinha baby aqui em casa, inclusive, semana passada. A Bel gosta muito. É uma coisa prática, né? Então, às vezes, um pacotinho de cenourinha baby ela come, verdade, se ela come igual, vai pegar uma banana. Tomate cereja e
E cenoura e pepino pra Bel é qualquer hora, assim, não tem hora. É tudo, não tem que ser fruta. Se ela quer um negócio salgado, ela pede pepino, entendeu? Então tá tudo certo. E é isso, aí você fala, mas que sem graça. Sem graça por quê, gente? Tem que ser tipo uma esfirra de frango? Porque a gente tá acostumado com coisas que realmente trazem um estímulo de prazer muito instantâneo. Né? Esse tipo de alimento também é pauta para outro dia inteiro falando. Esse tipo de alimento, eles fazem uma necessidade neurológica demais, né? Eles trazem um vício cerebral. E aí realmente fica puxado competir. Então no começo é você ter consciência da alimentação mais adequada, iniciar ela e ficar percebendo como o seu corpo fica melhor. Porque aí é muito mais fácil você ver prazer nisso de novo, né? Faz sentido? Entenderam? Então, entender o benefício que isso te traz é o que vai te dar muito mais prazer no início, pelo menos. Porque depois o paladar se acostuma de novo, porque a gente só tá desacostumado. Não é que esfirra é muito mais gostoso que cenoura com hummus. Hoje eu amo cenoura com hummus, não troco. Inclusive, vou partilhar uma coisa que me aconteceu ontem, que eu tenho um amigo lindo, maravilhoso, não vou falar o nome, eu não sei se ele tá na live, e ele ficou me falando que tinha um lanche vegetariano na cidade muito maravilhoso, que eu tinha que comer, que eu tinha que comer, que eu tinha que comer. E eu, assim, eu sou criteriosa pra pedir comida. Não é que eu não peço, eu peço. Mas eu prefiro coisas mais caseiras. Quando eu vou pedir comida, eu prefiro pedir em restaurantes. Enfim, né? Em restaurantes que eu sei que a comida tem uma outra qualidade, que prezam pelo menos, claro, não existe um restaurante ideal, mas que prezam por uma comida mais consciente, mais sustentável, que tem uma comida orgânica, que a embalagem não é tudo de plástico. Sim, eu penso nisso, e eu tenho uma lista, inclusive, deles, se vocês quiserem, depois eu deixo pra vocês. Mas aí eu fiquei, gente, vou pedir esse bendito desse lanche, porque estamos falando que é muito bom, que é muito bom, que é muito bom, e tudo bem de vez em quando comer, né? E eu tinha que comer, porque parecia os lanches lá da minha cidade, porque é muito... Ontem eu tava com uma fome, à noite eu não tinha preparado nada, e aí eu tinha uma aula, eu falei, quer saber? Ao invés de eu esperar a aula pra preparar e comer, eu já vou pedir esse negócio. E aí comi. E vou falar pra vocês que é ruim? Não é ruim. Mas assim, olha, pra me pegar hoje, precisa ser muito bom. E aí, não é que precisa ser muito bom, mas o muito bom fica relativo, sabe? Não é que eu sou chata ou criteriosa, é que o meu prazer já está em outras coisas. É gostoso, o lanche era bom e eu comi a minha quantidade, que eu pedi um grande pra dividir, comi metade, porque também tava com fome e tava gostoso, mas não compensou. Se eu tivesse feito uma comida, eu ia estar mais feliz. Primeiro que era pão, tudo bem comer pão normal de vez em quando, é que eu não como todo dia, e era um pão de hambúrguer normal. Quando eu vou comer pão, eu prefiro comprar um pão de qualidade, um pão artesanal, um pão, né, enfim. E aí era um pãozão de hambúrguer daquele bem normal, que eu acho aquilo maçudo. Não me espanta as pessoas terem azia quando come lanche, porque é gordura hidrogenada com a farinha de trigo da pior qualidade, então aquilo vai dando, e aí foi me dando um negócio no estômago depois. Claro, eu não sou uma pessoa que tem gastrite, então não me fez super mal. Mas eu senti. E aí, sabe quando você come, tudo bem, tava gostoso, mas é assim, um gosto de coisa gordurosa, com uma sensação daquilo pesando, não me dá mais prazer como outra comida me dá. E aí, eu prefiro ir no restaurante de uns amigos que fazem uma comida incrível, que não tem esse monte de podreira. E aí também é algo que vale muito mais a pena pra mim. É mais caro. É mais caro, mas eu não vou todos os dias. Porque nem é o legal ficar comendo fora todos os dias. A gente tem que ter intimidade com a nossa comida. E aí, quando eu vou, independente de ser mais caro ou não, eu pago com prazer, porque a comida é orgânica, a pessoa pensou pra preparar, ela fez um preparo com uma coisa que chegou hoje, ela pensou num jeito daquilo ficar apetitoso para servir uma comida incrível, e aquilo me dá muito mais prazer de comer. Ou a própria comida da minha casa, ou a própria comida da minha mãe, ou da casa da minha irmã. Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar? O que é prazeroso muda o nosso prazeroso. Então ficar o tempo inteiro, mas eu vou trocar, vou comer fruta que é sem graça. Cara, como que você tá comendo fruta? Por que é sem graça? Que fruta é sem graça?
Maçã é sem graça? Pode ser, mas, cara, tem tantas outras frutas maravilhosas. Tem tanta coisa legal e você pode comer com a castanha. Pode fazer salada de fruta, que é uma coisa que a gente perdeu o costume. E saladinha de fruta geladinha da geladeira é uma delícia, né? E, enfim, eu uso... Tem uma... Eu não vou pôr marca, né? Mas sabe pasta? Igual de amendoim, tem uma pasta de castanha. Essa é uma pasta de... Ah, não. Essa é de amendoim com o mesmo sabor da de castanha que eu gosto. Mas, enfim, tem pastas de castanha. Ao invés da castanha, a gente pode usar uma pasta de castanha. E aí a Bel adora, eu corto maçã, que é uma coisa mais sem graça do mundo, que vocês falam. Corta meia lua ou palitinho assim e coloca uma colherada de uma pastinha gostosa, que tem várias marcas naturais, e passa a fruta na pasta. É uma delícia, gente. E sabe, tampa um buraquinho assim, feliz. Não precisa ficar comendo biscoito o tempo inteiro. Dá pra comer um biscoitinho de vez em quando? Dá. Mas a questão é essa. Se a gente quer ter um metabolismo que está acostumado com as coisas, a maior parte do tempo ele tem que ter esses alimentos que fazem o hábito acontecer. O que a gente precisa recapitular e saber... para ficar seguro e tranquilo de que não vai fazer jejum de forma errada e que jejum pode ser iniciado. Que jejum é natural ao nosso corpo. É normal não ter fome em alguns momentos, assim como é normal ter fome ou ter sede, tá? Segundo, é normal ter fome ou não ter fome e respeitar esse sinal quando o sinal funciona direito. Então, pra gente ficar tranquilo de que a gente não tá com fome e não tem problema, porque quando a gente come, a gente tá bem nutrido, a gente precisa ter comida que nutra esse corpo, tá? E aí, comidas mais nutritivas, alimentos mais naturais, esses exemplos que eu tava dando da fruta, da castanha, principalmente para lanche, ou nas grandes refeições, vegetais, enfim, né? Comida natural mesmo, ela ajuda a regular o sinal de saciedade. Então, o corpo, quando ele tem fome, ele avisa, e quando ele não tem fome, provavelmente ele tá ali fazendo o trabalho dele de autolimpeza, de autocura e, enfim, de repouso dos órgãos. Então, se você se alimenta com qualidade, você não precisa ter medo, porque o sinal de fome, ele vai vir na hora certa. E aí, lembrar que eu falo de jejum com vocês, pensando em jejum como ferramenta de consciência corporal, de entender o seu corpo, tá? Então, se você para e presta atenção no corpo, você não precisa ter medo, porque o corpo, ou você pode se sentir seguro, porque o seu corpo está te dando os sinais. A gente percebe quando tem algo errado, né? Só que a gente percebe quando a gente está disposto a ouvir, quando a gente está atento, né, a entender isso. Então, é normal. Se você come bem, você pode respeitar os sinais. E iniciar jejum, para quem nunca iniciou, é pensar algum momento do dia que você não tem tanta fome, melhorar a qualidade do que você come no momento que come, para você conseguir, nesse momento que não tem tanta fome, você deixar de comer e ver se tá tudo bem. Se não tá tudo bem, preciso melhorar a qualidade do que eu como, para que eu não me sinta mal por algumas horas sem comer, tá? E pra quem já faz jejum e já se sente bem, ou faz e não se sente, é isso, né? Se não sente bem, pode ter alguma coisa errada. Se você já se sente bem e quer manter isso pra vida, e não sabe como, não sabe se pode, não sabe se faz bem, lembra que é natural. Então manter jejum na vida quer dizer que vai ter dias que você vai fazer, vai ter dia que não vai ter dia que você pode fazer de mais horas, vai ter dia que vai fazer de menos horas. Quando a gente tá doente, às vezes a gente fica inapetente, o corpo tá pedindo pra dar uma pausa. Em contrapartida, quando você começa a fazer um exercício, que é algo que você não estava acostumado, e o corpo tem mais fome, você pode comer mais fome e não fazer jejum obrigatoriamente, tá? Então, jejum na vida, também depois a gente pode falar de jejum na manutenção da vida. É algo normal, e se você quer aumentar umas horinhas de jejum, porque você sente que tá bem, você aumenta um pouquinho, e aí o outro dia você acha que não precisa fazer tantas horas, você volta de novo, tá? Então, é algo que é natural. Eu acho que eu resumi bem. A gente explorou bastante até a qualidade das coisas no momento de comer. Eu vou dar mais uns segundinhos para ver se tem mais alguma dúvida. E vou olhar aqui a caixinha, se alguém mandou alguma coisa, que eu tinha uma pergunta. Ah, mas eu acho que ela já foi respondida com as coisas que eu falei. E agradeço muito, essa live está lá, vai ficar lá salva para vocês. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários lá perguntas, que eu respondo. Se tiver dúvida, obrigada a você, meu amor.
Se tiver dúvidas individuais ou alguma coisa para falar comigo, podem me chamar lá no privado, que vocês sabem que eu respondo. E muito, muito grata por vocês estarem aqui essa hora da noite, ouvindo esse conteúdo que me faz ver que estou no propósito de levar consciência alimentar para todo mundo e no caminho certo. Obrigada, tá bom? Boa noite. Ah, que bom que adoraram, eu fico feliz. Um beijo grande.